Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal. Por quê? Porque estamos lendo a Bíblia. Esther denuncia Ramã e seu plano. Esther 7. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Esther: Qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Esther respondeu: Ó rei, se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para a destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Esther respondeu: O adversário inimigo é este perverso Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei, furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Ramã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação, e por isso ele ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Quando o rei voltou do jardim do palácio, à sala do banquete do vinho, viu Ramã caído sobre o assento em que Esther estava. E então falou: Será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Ramã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: Há uma forca de 50 côvados de altura que Ramã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei que está junto à casa de Ramã. Então o rei ordenou: enforcai-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Esther 8. O rei promulga um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes, ele deu à rainha Esther os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. E o rei tirou o anel de selar que havia tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu dos bens de Ramã. Mas Esther voltou a implorar ao rei e, lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso que Ramã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei ele estendeu para Esther o cetro de ouro e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei e se eu alcancei o seu favor e se ele considerar justo e se eu lhe agrado, que se revogue por escrito as cartas que Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eu entreguei os bens de Ramã a Esther e mandei enforcá-lo, porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus, em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai-o com o anel do rei. Pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Isso ocorreu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. E os secretários, eles foram chamados e eles escreveram tudo o que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus. Aos sátrapas,
aos governadores e aos príncipes dos 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens elas foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus na sua escrita e na sua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos velozes da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar, juntamente com suas mulheres e crianças, e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus eles estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei, e o decreto foi proclamado também na cidadela de Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultava de alegria, e houve felicidade, alegria, jubiló e honra para os judeus. Havia alegria e jubiló com banquetes e festas em cada província, em cada cidade, em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinham-se apossado deles. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a nossa nação. Vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos fazer uma oração simples, única e verdadeira, vinda do coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.